Deus te salve, Sol divino. Tu corres o mundo inteiro, viste lá o meu marido. Viste lá o meu marido. Se tu viste, não mo negues, não mo negues, não negues, não. Esses raios que vens deitando ao teu nascimento sejam dores e facadas que atravessem o seu coração. Que ele por mim endoideça, que ele não possa comer, nem beber, nem andar, nem amar, nem com outra mulher falar, nem em casa particular. Todas as mulheres que ele veja lhe pareçam cabras negras e bichas feias. Só ele sabe no meio delas. Só eu lhe pareça bem no meio delas.
Boa tarde a todos. Queria, antes de mais, antes de vos agradecer a todos, queria agradecer à Margarida Simas, à Fátima Nunes, à Margarida Silva Mendes e à Ana Isabel Pereira terem vindo abrir este fim de tarde. O André explicará depois mais coisas sobre o que nós ouvimos. Mas agora, como estava prometido, agradeço-vos a todos terem vindo a esta pequena festa, que é o lançamento do livro do André Canhoto Costa. Nós na Quetzal estamos muito felizes por poder publicá-lo. Foi uma história longa. Uma história longa, a história deste livro e a história desta edição, que terminou com um final feliz. E queria também agradecer à FNAC mais este lançamento. A Paula costuma dizer que nós de vez em quando acampamos aqui, temos um saco-cama aqui atrás, e às quartas-feiras publicamos um livro, lançamos um livro aqui na FNAC. E queria agradecer também muito ao Vasco Barreto, que está a terminar de ler o livro em formato digital. É quase verdade. E, portanto, vai ser uma leitura a quente. Espero, da minha parte, como editor do livro, que espero que gostem. Espero que gostem do livro, espero que gostem do André. É fácil gostar dele. E que comprem o livro, porque temos que pagar os direitos ao André e pagar a capa à Lia, que está ali, e tudo isso. Portanto, há muitas despesas incluídas. Portanto, façam um favor. O livro está disponível e é muito bonito. E é muito bom. Como vai dizer o Vasco, naturalmente. Muito obrigado. Vasco. Já me sinto completamente condicionado. Vou mudar o meu discurso. Boa tarde a todos. Eu, na verdade, só tenho 14 pontos que gostaria de expor, mas são pontos muito curtos, não sei se vocês têm. Começo, obviamente, como é natural, por agradecer este convite ao Francisco. É para mim uma honra. Mas ainda antes dos agradecimentos, eu gostaria já de dizer, assim, à cabeça, porque a Lia, a autora, a Lia que fez a capa e também vive comigo há 10 anos, ela diz que eu tenho um discurso muito monocórdico, portanto é provável que algumas pessoas comecem a abandonar a sala daqui a 4 ou 5 minutos, de maneira que eu digo já aquilo que me parece fundamental dizer sobre este romance. Eu acho que é a segunda grande história de ficção sobre o Wolfrânio do século XXI, sem qualquer margem para dúvidas. A primeira é obviamente, a autobiografia de José Sócrates, nomeadamente sobre um familiar que terá enriquecido naquela região durante a época dourada do Wolfrânio. Resta saber se este livro do André consegue ganhar aos romances de 3 grandes escritores que também escreveram sobre este período e sobre o Wolfrânio na década de 40 do século passado, o Fernando Namora, o Aquilino Ribeiro e o Torga. O André, de certeza, que leu e estudou estes romances em profundidade. Eu não o fiz. A única coisa que me limitei a fazer foi, hoje de manhã, ler algumas passagens desses romances. E, tendo a prosa do André muito fresca na minha cabeça, posso-vos dizer que o André não fica a perder em nada. Talvez perca em relação ao Aquilino, que tem aquele vocabulário prodigioso, mas, muito sinceramente, nos dias de hoje, conseguir um livro com um vocabulário prodigioso não é nada difícil. Basta ter uns bons dicionários de regionalismos e seria apenas uma dificuldade acrescida para o leitor. De maneira que o André tirou-nos essa pedra do caminho, não é? Em relação a pedras no caminho e à literatura, o Drummond de Andrade disse tudo o que havia a dizer, de maneira que temos uma prosa muito escorreita, com um vocabulário ainda assim muito rico também, mas que não nos obriga a ir ao dicionário a cada parágrafo, o que é simpático para o leitor. O meu segundo agradecimento vai, obviamente, para o André, que também me convidou, que terá autorizado esta apresentação. Eu creio que posso dizer que sou amigo do André. André, somos amigos? Não. Eu faço esta pergunta porque geralmente os homens, sobretudo, geralmente não tentam confirmar se são mesmo amigos e em que momento terá começado a amizade. No nosso caso, eu penso que começou há cerca de
de um ano e pouco, quando nós nos lançámos num projeto que temos em comum também com a Lia, que é a revista Almanac, e que nos obriga a trocar mensagens com alguma regularidade, e desse convívio, naturalmente começamos também a trocar algumas ansiedades, frustrações, etc. Isso faz tudo parte da amizade. E creio que ainda não passámos assim por nenhum estado de graça. Eu ia falar mais num teste de stress para ver se de facto somos amigos, mas até ver, e até prova em contrário, somos amigos. De maneira que é para mim um grande prazer estar a apresentar um romance de um amigo. Eu devo dizer, quando me convidaram para apresentar este livro, e não foi assim há tantos dias, é por isso que esta manhã ainda estava a lê-lo, a minha primeira apreensão, além do tempo curto que eu tinha para o ler, é que eu conheço bem a prosa do André, pelo menos a prosa ensaística do André. E sei que o André tem um percurso como académico. E isto, à partida, são defeitos para um romancista. O grande folgo ensaístico que o André tem e que o leva a escrever textos belíssimos, na Ler, na Almanac e por aí, pode funcionar contra ele num romance. São muito poucos os autores que conseguem controlar e quebrar esta pulsão ensaística e servir a história. O André consegue fazê-lo aqui. Eu lembro-me, talvez, de 2 exemplos, que são casos felizes, mas a maior parte dos outros casos são mesmo muito infelizes. O Philip Roth, por exemplo, consegue fazê-lo naqueles monólogos muito concentrados, mas é um estilo próprio que poucos conseguem replicar. O Coetzee também conseguiu num romance chamado Elizabeth Costello, em que ele decidiu que de facto queria fazer ensaio, e então transformou o romance, que na verdade não é bem um romance, numa coleção de ensaios, e terá sido uma decisão bastante feliz. O André aqui tem a virtude de conseguir controlar a sua prosa torrencial, quando ele escreve romance, e o que nós temos são pequenos apanhados de sociologia, de etnografia, de descrições, pequenas reflexões, mas que nunca duram mais do que 1 ou 2 parágrafos, porque a história é de facto a rainha neste romance, a história e as personagens. Eu penso que deve ser assim, para quase todos os leitores é isso que de facto é gratificante. De maneira que essa é uma das virtudes do romance. E eu fiquei, de certa forma, apaziguado ao perceber que o André tinha vencido essa dificuldade inicial. Depois, havia um segundo problema. Quando eu li o título, este título deixou-me preocupado. Preocupado por 2 razões. A primeira reflete uma tese discutível do Eduardo Sintra Torres, que diz que não há grandes romances com verbos no título. E se repararem, se pensarem bem, Guerra e Paz, Os Irmãos Karamazov, Os Maias, não há verbos. O André colocou um verbo, está no infinitivo, é verdade, é um tempo mais tolerável, por exemplo, o presente do indicativo, ou mesmo o imperativo, que é uma escolha horrível, mas mesmo assim é um verbo, e portanto eu fiquei apreensivo. E fiquei apreensivo também com esta alusão à morte e à imortalidade, que são temas muito, muito batidos. E eu pensei, oh meu Deus, o que é que o André fez? Isto porque, enfim, não vale a pena estar aqui a rever séculos de literatura. Temos um exemplo bastante recente e ainda, creio eu, muito, muito fresco na memória de todos, uma obra do Saramago, das mais tardias, As Intermitências da Morte, e de maneira que escolher tratar aparentemente um tema parecido pareceu-me que seria uma má ideia. Mas a verdade é que quando nós lemos o romance percebemos que o André não faz aquilo que o Saramago faz tão bem, e que por ele fazer tão bem deixa de ser interessante outras pessoas tentarem fazer o mesmo, que é aquela saramaguice, se me permitem o neologismo, de alterar uma variável na realidade e depois ver como a realidade evolui, um pouco como os cientistas que perturbam o sistema e depois veem como o sistema evolui. Isso é um expediente fantástico, não é? A península que se solta da Europa, a epidemia de cegueira, as pessoas que deixam de morrer, isso funciona muito bem. E por funcionar tão bem,
seria quase um pastiche se o André fosse pelo mesmo caminho. Mas a verdade é que ele não vai pelo mesmo caminho. Não lhes vou dizer exatamente o que o André faz, para não quebrar o prazer da descoberta, mas faz algo completamente diferente. Porque a realidade que ele descreve é uma realidade muito pouco afetada pela aparente sobrenaturalidade que o título sugere. Este elemento sobrenatural na história pode ser real, depende da nossa interpretação, ou pode ser apenas uma espécie de alucinação coletiva ou crença. Em qualquer dos casos, a história resulta em termos de verosimilhança. E o que o André consegue com este expediente é, além de recriar uma geografia, a aldeia Sulfúrio, e este nome Sulfúrio é já assim, um clássico instantâneo da toponímia ficcional, além de criar a sua Macondo, não é? Ter aqui uma referência ao Marques, que me parece estar muito presente neste romance. A propósito, para que não me esqueça, André, tu tens um papagaio. Este papagaio tem alguma coisa a ver com o famoso papagaio do Amor em Tempos de Cólera? Ou não há qualquer ligação? Foi uma mera coincidência? No inconsciente, mas não foi consciente. Ok. Muito bem, muito bem. Então, retomando, o André consegue não só ter a sua geografia ficcionada, mas também, não propriamente um tempo ficcionado, porque a história decorre num tempo normal e mesmo o estilo narrativo é muito tradicional, não tem aquela pirotecnia de voltar atrás, ir para a frente, etc. Nesse sentido, o romance acaba por ser um romance muito tradicional. Mas ele consegue uma relação com o tempo que é muito interessante e com a memória que é muito interessante a partir deste artifício. E penso que só por isso este romance vale a pena ser. A ideia, de facto, é muito feliz. Ainda tem algum tempo? Francisco? Sim? Ok. De maneira que estas minhas duas apreensões em relação ao background do André como académico e em relação ao título foram logo anuladas após os primeiros capítulos. E fui-me apercebendo de um outro pormenor que é delicioso. O André, sendo historiador, e este livro, de certa forma, sendo também um livro de história, no sentido em que nos dá uma panorâmica do que foram os últimos séculos da história de Portugal a partir de Sulfúrio, poderia ser um romance com datas, mas, na verdade, não há datas neste romance, salvo erro. E aqui tenho a certeza que isto foi intencional. Esta ausência de datas foi uma forma que o André, acho que teve de brincar com a sua formação. E o que ele nos dá é referências temporais a partir da alusão a elementos da história que qualquer pessoa com uma cultura geral média consegue perceber, por exemplo, o armistício, ou a Inquisição, ou o 25 de Abril, a Segunda Guerra Mundial, a entrada do sistema capitalista a substituir aquelas sociedades agrárias, enfim, tudo isso vai aparecendo de uma forma cronológica bastante natural, mas lá está, sem aquela tendência para pontificar ou para fazer grandes elaborações teóricas. A história é mesmo a força motriz deste romance e também por isso ele funciona tão bem. É só mesmo no final do romance que de certa forma, o André é traiçoado pela sua condição de historiador e de académico, mas eu penso que é uma cedência que se justifica porque permite fechar o romance de uma forma muito bonita. Fica tudo muito redondo, sem pontas soltas. Também não vos vou dizer do que é que estou a falar, mas acreditem que eu li o romance até ao fim. Dito isto, eu gostaria de vos ler duas passagens. Vou deixar a mais bonita para o fim e agora uma só para perceberem do tipo de alusões a eventos da história que o André vai fazendo para nós percebermos em que tempo estamos. E cito: os funcionários do Estado
Começaram a visitar o cemitério, envergonhados com as campas de mármore, seus anjos de asas caídas, livros falsos esculpidos de ferro, águias em granito e inscrições em verso acerca do amor filial. Recomendavam às famílias que substituíssem a pompa da morte por relevados puritanos e apagassem as velas dos cemitérios, por costume acesas durante toda a noite, desde a véspera do Dia dos Defuntos, pois tais coisas assustavam as comissárias holandesas, enviadas de Bruxelas para unificar o formato dos enchidos e garantir a higiene no fabrico dos queijos. De maneira que são citações sempre com muito espírito, muita graça, que o André vai fazendo. E há outras, não tanto aludindo a episódios que estão na cabeça de toda a gente minimamente instruída, mas, por vezes, pequenos detalhes que uns vão apanhar e outros, em função da sua biografia, não apanharão. Por exemplo, este, que eu submeto à vossa apreciação. Fernando, fabriqueiro, ouvia atenta discussão, pois naquela semana, pela primeira vez, a mãe deixara-o ficar acordado até mais tarde, a ver uma série televisiva onde o herói, um comissário de polícia, acabava metralhado à porta de um hospital de Milão. Eu aposto que qualquer pessoa com mais de 40 anos sabe a que série o André se está a referir e provavelmente aqueles com menos de 40 anos não saberão, mas vão procurar depois no Google e talvez até ver a série. Por fim, eu estou a aproximar-me do fim, acho que vou saltar aqui alguns pontos. Também naquela ideia de se libertar do seu percurso académico e de alguma forma o perverter, eu aposto que um dos grandes gozos que o André teve a escrever este romance foi brincar com as referências académicas, criando-as de novo. Isso é muito libertador para um académico sempre subjugado ao peso do publish and perish, e o André aqui está a publicar ao correr da pena. Isso deve ser fantástico. Fiquei extremamente invejoso, eu continuo a ser um académico a tempo inteiro e que sofro imenso com a pressão de publicar. Em suma, o que eu escrevi aqui foi que a informação histórica e a reflexão são dadas em doses muito bem pensadas, eu diria que homeopáticas, conhecendo a prosa ensaística do André, que por vezes pode ser torrencial. Ele põe claramente o romance à frente, ou seja, a história e as personagens, um pouco como o guitarrista virtuoso que se modera e submete à canção para que a banda como um todo possa brilhar. Eu toco guitarra de maneira que tenho tendência a ir para estas imagens, mas haverá talvez outra imagem um pouco hiperbólica, do Picasso, não é? Como sabem, na primeira fase da sua carreira se revelou um pintor excepcional do ponto de vista técnico e depois, à medida que foi envelhecendo, começou a adotar um estilo quase infantil. Porquê? Porque tinha técnica suficiente para tomar essa decisão. E eu creio que o André, porque também é um virtuoso da prosa, ele tem claramente grande facilidade como prosador, também se pode dar estas experiências simplificando o estilo, sem precisar de grandes artifícios e conseguindo um romance de grande qualidade, muito equilibrado, muito elegante, eu diria. Eu aqui escrevo que é um romance maduro, de alguém que leu muito e que compra aqui uma vocação. Eu talvez termine com este ponto. Teria mais para dizer, mas tenho alguma experiência a ler a linguagem corporal dos meus alunos e parece-me prudente começar a encerrar esta curta intervenção. Permitam-me apenas frisar esta ideia do romancista como vocação. Parece uma paráfrase de um conceito de Weber e apela também a uma coletânea recente de ensaios do Murakami, mas não vale a pena ser original se o termo é apropriado. Eu creio que é mesmo muito apropriado. O André orientou a sua vida para ser um escritor profissional, o que nos dias de hoje é um ato de enorme coragem, se não de alguma loucura, e creio que será evidente para quem ler este livro que ficamos todos a ganhar. Mas por isso precisam de comprar o livro, também, para que o André possa continuar a ser um escritor profissional. É assim que as coisas funcionam. E se me permitem, eu gostaria de ler uma passagem que julgo ser uma das mais belas do livro, por tratar da relação sexual, que geralmente são aquelas areias movediças onde se afundam os menos talentosos, mas que o André resolve com uma mestria e elegância notáveis.
É uma passagem um pouco mais longa que as anteriores. Vou ver se não me engasgo. Decidida a partir para a África nesse verão, Manuel Lustro foi ao vale despedir-se das suas cameleiras. Ao regressar a casa, encontrou Cordélia Urse sentada diante do lume, com os olhos fechados e a face gelada. Cordélia temia engravidar pela segunda vez. Por isso, na iminência da partida do marido, recusou-lhe o amor, isto durante várias semanas, mesmo quando o marido lhe implorou de joelhos um momento de trégua. Incapaz de sufocar o desejo, Manuel Lustro foi à vila. Trouxe para Cordélia um espelho, objeto raro naqueles dias, onde a mulher pudesse contemplar a futura decadência do seu belo corpo e assustar-se com os dias de juventude que sonegava ao prazer, quando a ruína fosse irremediável e o marido estivesse muito longe. Mas Cordélia não gostou da ameaça e partiu o espelho. Depois despiu-se na frente de Manuel Lustro e, quando este avançou, orgulhoso do seu engenho, Cordélia queimou-o no peito com o tição da lareira. A ferida demorou 5 dias a sarar, instigada por uma febre de purgatório, mas Cordélia não saiu da cabeceira de Manuel Lustro, umedecendo-lhe a testa com um pano frio. A cada entardecer, quando o vento frio penetrava entre as tábuas do sobrado, Cordélia encostava o seu seio quente, aprisionado numa blusa muito fina, ao flanco dorido do doente, torturando-o com a memória do prazer, para que Manuel Lustro não voltasse a tentar semelhante pecado contra a castidade. E assim termino. Muito obrigado. Parabéns, André. Agora é a minha vez de falar, que é o mais difícil, depois desta belíssima apresentação do Vasco. Começo, claro, pelos agradecimentos, agradecer ao Francisco G. Viegas e à Quetzal por todo o trabalho de edição, de cuidado na preparação do livro. Foi uma história longa, como o Francisco G. Viegas disse, uma história que dava um outro livro, mas chegou a bom porto. Quero agradecer, claro, ao Vasco Barreto. É muito curioso que, se calhar, quem não nos conhece e quem está aqui não conhece os personagens aqui em cima do tablado, fica com esta ideia de familiaridade. Já falámos aqui da relação de amizade, da Lia Ferreira, que fez a capa, mas, curiosamente, nenhum de nós se conhece, se não pela razão da literatura, ou do gosto pela literatura, do gosto por escrever. Portanto, foi isso que nos uniu. Isso é uma das coisas que o digital e a internet hoje tem de maravilhoso, para lá das muitas outras coisas péssimas que também tem, é que permitiu aproximar e permite aproximar pessoas pela simples razão de que gostam de ler, de que gostam de escrever, têm esse interesse em comum. Portanto, não é uma amizade que, a partir de relações pessoais, depois foi desembocar na literatura. É ao contrário, foi a literatura e a escrita que acabou por nos aproximar, e isso tem permitido construir também as relações pessoais. Eu digo isto, estou a sublinhar a importância deste facto, porque tenho muito a agradecer ao Vasco, para além desta apresentação, que, como é evidente, e ele já me conhece bastante, apesar de ele ter referido que falamos, ou começámos a falar mais sistematicamente há 1 ano e meio, mas já me lê há muito tempo num blog que eu tinha já desde 2013, onde escrevia textos frequentemente. Portanto, nós não nos conhecíamos, nem sequer eu sabia o nome do Vasco, porque eu tinha um blog que era uma referência a um lugar de Portugal, portanto não tinha sequer o nome dele. Depois encontrava, claro, o nome do autor. E quando eu escrevia nesse blog, na altura, claramente na vida académica, e não tendo ainda ideias muito claras sobre o que iria fazer profissionalmente, ainda hoje não tenho, mas vamos deixar isso agora de lado. Portanto, quando eu estava mergulhado nessa lógica da vida académica, mas claro, tinha esse desejo mais ou menos secreto de publicar, porque de facto aquilo que me interessava muito era a literatura, embora isto seja uma coisa um bocado doida, como já foi aqui referido. Diz o nome do blog. O do meu ou o dele, o Elogio da Derrota. Portanto, o meu blog chamava-se o Elogio da Derrota. Começou por ser com uns amigos, eu escrevia mais frequentemente, e o do Vasco era o Oriquense. E nessa altura, claro,
apesar de ir tendo um reconhecimento académico, aquele reconhecimento que é sempre o reconhecimento de quem está na vida académica, que, por um lado, socialmente, isso significa um certo estatuto, apesar da precariedade, muitas vezes até alguma segurança financeira, enfim, dentro do caos que é a economia portuguesa. E, portanto, apesar desse reconhecimento que o académico vai tendo, e que eu começava a ter o reconhecimento dos pares, a verdade é que aquilo que eu queria fazer era escrever, mas não tinha muita certeza se isso era possível. E aqui poderíamos entrar na discussão de como é que nós conseguimos viver, não é, através dos livros. Mas, portanto, não tinha a certeza se isso seria possível ou sequer se teria talento, porque, como o Vasco sublinhou muito bem, eu não sei quando é que vou conseguir libertar-me completamente dessa tensão, e acho que se tenho alguma coisa de interessante a dizer, o que possa ter de interessante a dizer naquilo que faço e também neste livro resulta dessa tensão que eu não consegui resolver completamente entre o interesse e a vocação de académico e de historiador e, ao mesmo tempo, a vocação de romancista, de contador de histórias. E, portanto, eu começava a ter o tal reconhecimento académico, mas não tinha a certeza se tinha a capacidade de convencer leitores em geral, não é? E ter a felicidade de ter outras pessoas que também escreviam, que também tinham esse interesse literário, que não me conheciam, não era portanto, eu não conhecia o Vasco de lado nenhum, era um blog perdido no mar, no imenso oceano digital. E, portanto, ter alguém a dizer, não, este tipo que está aqui, que eu não conheço de lado nenhum, escreve muito bem, a abreviar as referências que o Vasco Barreto foi fazendo pontualmente, ainda neste passado longínquo, isso foi muito importante para mim. Foi mesmo muito importante para mim. Mas, claro, também, ainda na fase dos agradecimentos, quero também, obviamente, agradecer, e antes de falar já mais um bocadinho sobre o livro, agradecer à família, agradecer à Margarida Simas, que cantou com as outras cantoras inicialmente. A Margarida Simas é casada comigo e, portanto, já agora continuamos nesta lógica familiar. Mas eu faço questão também de agradecer aqui, porque só é possível, ou só me é possível estar aqui também com o apoio dela. E, claro, à família, às pessoas, aos amigos com quem eu discuti muitas das ideias. Isto pode parecer uma coisa um bocado lamechas, e em parte é, mas na visão que eu tenho também da literatura e na visão que fui construindo e que os amigos também e a família me foram permitindo construir. Eu falo da família porque o meu contexto familiar é um contexto familiar onde as pessoas discutem muito estas questões e discutem muito problemas ligados à filosofia, à política, à literatura. Isso foi muito importante também no meu próprio crescimento como autor. E, portanto, quero fazer também esse ponto, agradecer-vos a todos por estarem aqui presentes. Sobre o livro, enfim, não vou alongar muito para criar expectativa. Claro, muitos dos que estão aqui sentados já compraram o livro, mas muitos mais, com certeza, hão de comprar, espero eu. Mas, em relação àquilo que foi a apresentação do Vasco, que eu gostei imenso, há desde logo uma coisa em que ele acertou totalmente e que é muito importante, porque eu tinha já preparado e previsto dizer qualquer coisa sobre isso, que é a ausência de datas. É extraordinariamente curioso, porque outro sinal de tal tensão entre académico e escritor que eventualmente anima o que eu tenho para dizer, prende-se com a dificuldade que eu também comecei a sentir a certa altura, quando ainda estava totalmente empenhado na vida académica, e numa vida académica que é muito diferente do Vasco, que estava relacionada com as humanidades e com o trabalho de historiador. Portanto, começou a surgir uma grande dificuldade, que era o ter que comunicar oralmente, portanto, apresentar diante de uma plateia, de um auditório, aquilo que tinha investigado e aquilo que tinha para dizer. E há, de facto, uma grande pressão, hoje em dia, no sistema científico,
é normal, eu percebo as razões dessa pressão. Nas humanidades, essa pressão adquire contornos, por vezes, trágicos. Pelo menos para mim, eu sentia que não tinha suficiente conhecimento sobre o comportamento humano, sobre a formação das nossas ideias, a construção da nossa psicologia, o papel do passado, do ambiente familiar, da história do próprio país, da história da própria língua, dos diferentes níveis com que cada pessoa é educado em relação à própria sofisticação da linguagem e os diferentes níveis de exigência que vai criando para si próprio em relação a essa linguagem, ao uso da linguagem e as consequências que isso tem na forma como construímos ideias sobre as coisas. Portanto, quando eu tinha que dizer qualquer coisa sobre história, era uma vertigem enorme, porque eu sentia que para ser minimamente rigoroso eu precisava de muito mais anos a pensar, a investigar, a perceber de facto como é que se pode explicar de forma rigorosa o comportamento humano. Até porque a história, como não é o indivíduo, para explicar o comportamento humano de um indivíduo já é uma tragédia. Para explicar o comportamento de sociedades compostas por centenas de milhares de indivíduos ou milhões de indivíduos, nós vemos confrontados com problemas quase incontroláveis. E eu senti isto, pode parecer uma coisa um bocado absurda, isto que eu estou a dizer, mas a verdade é que eu senti isto como um problema enorme. E isso foi o primeiro sinal de desconforto e isso levou-me a sentir que precisava de me afastar da vida académica, porque não tinha, de facto, cara, a expressão é esta, não tinha lata para chegar a um conjunto de pessoas como os que estão aqui a ouvir-me e dizer qualquer coisa com o mínimo de rigor. Mal eu sabia que para ser escritor iria ter que falar novamente diante de pessoas sem poder preparar rigorosamente ou controlar cada uma das palavras que iria utilizar. Portanto, às vezes a inteligência não me assiste ou então eu não conhecia de facto. Prova de que, de facto, é difícil compreender ou antecipar todos os problemas sociais. Eu não fazia a mínima ideia que, para ser escritor, eu não podia ficar escondido atrás do livro, escondido atrás dos textos que eu prepararia com o máximo de rigor e de trabalho e de tempo para me preocupar. Será que estava a ser rigoroso? Será que estava a descrever bem aquele problema? Será que estava a compreender bem a situação, que ideia absurda, de cada uma das pessoas envolvidas na história? Portanto, eu pensava que não iria ter que falar sobre isso, mas de facto temos que, infelizmente ou felizmente, temos que falar sobre isso, porque isto também eu entendo, não é? E por isso é que eu dizia que pode parecer estranho esta descrição deste problema existencial, porque às vezes soa a ingratidão, não é, perante as pessoas que nos vêm, que nos querem vir ouvir, que nos querem ouvir, ou que vêm à espera daquilo que nós temos para dizer. E eu sempre senti isso como um problema e, portanto, não queria defraudar as pessoas e a forma de não defraudar as pessoas era escrever, era que aquilo que eu tinha para dizer chegasse às pessoas através do formato do livro, porque isso me permitiria trabalhar a história que tinha para contar de forma muito, muito mais consistente. E, portanto, chegamos à história que eu tinha para contar, que é a deste livro. E esta história, para não dizer que anda na minha cabeça ou andou na minha cabeça desde sempre, mas eu talvez tenha ganho consciência de que tinha de contar esta história também em contexto académico, provavelmente ainda como estudante da licenciatura em História, quando nas aulas de História da Cultura Medieval ou de História da Idade Média, os professores, invariavelmente, faziam incursões mais antropológicas. Isso é muito comum, quanto menos fontes rigorosas e fontes escritas, com dados muito objetivos, os historiadores têm, mais recorrem à antropologia, aos comportamentos mais, à descrição de comportamentos teoricamente mais primitivos. E, portanto, lá vinham as descrições das sociedades medievais, associadas a um primitivismo, até a barbarismo, estas expressões de imobilidade. E eu ouvia as descrições das pessoas associadas ao primitivismo, à barbaridade, à imobilidade do tempo e pensava, isto é a minha avó. Isto são as minhas tias-avós. Isto é o meu avô. Há aqui qualquer coisa que não está certo. Isto não é a Idade Média, isto são as minhas tias-avós. E, portanto, claro que
isso foi a tomada de consciência de que a história de todos os países, mas a que eu conheço melhor, obviamente, é a história de Portugal, comporta, de facto, estas diferentes temporalidades. E por isso o Vasco também falava da ausência de tempo concreto, porque eu acho que esse é, de facto, um dos grandes problemas que se coloca ao historiador, é ter que descrever uma temporalidade que está a acontecer e, por isso, recorre às decisões dos políticos, ou então aos dados da economia, ou então aos grandes momentos da história da arte. Mas o problema é que a história não se divide só nestas disciplinas, que têm a ver com a própria evolução, e podíamos falar disso muito tempo, tem a ver com a própria evolução da profissão, não se divide só, da própria sociedade ocidental, não se divide só entre economia ou arte, ou a história política nas suas diferentes fases. A história sobrepõe muitas camadas com sociedades em fases muito diferentes do seu desenvolvimento. E, portanto, isto é um problema que todos nós, os historiadores também, mas até os políticos, e enfim, cada um de nós, é um problema que nós tentamos resolver, nem sempre de forma feliz. E por isso, o que me interessava também muito deste livro era falar dessa complexidade do passado, que é de facto muito difícil de resolver. É muito difícil de resolver literariamente através da arte do romance e é muito difícil de resolver academicamente através da historiografia, porque é uma realidade que é de facto múltipla e nós hoje em dia temos tendência para... hoje em dia, enfim, nos últimos tempos, temos tendência, se calhar sempre foi assim, mas temos tendência para simplificar e, portanto, arrumar essa complexidade do passado, claro, na nossa mundividência. E em relação àquilo que é, em concreto, a história do passado de Portugal, há muito esta dicotomia entre, por um lado, estas temporalidades que nós associamos ao mundo rural, às montanhas, ou também ao sul mais profundo. No Algarve também temos aquela divisão entre o litoral e a Serra Algarvia. Mas, enfim, temos tendência para... arrumar este Portugal que não está alinhado com a temporalidade política e económica de forma simples e ou diabolizamos, dizemos é o tal barbarismo, o tal primitivismo da Idade Média que não se desenvolveu, que não acompanhou o calendário da Europa do Norte e das sociedades industrializadas e desenvolvidas. E, portanto, diabolizamos, falamos da miséria, falamos do analfabetismo, falamos de pessoas que não acederam a esses modos de vida modernos, não acederam, não foram escolarizadas, não puderam ler, não tiveram acesso a uma mentalidade científica e, portanto, têm uma visão primitiva do mundo e olhamos para isso com alguma... enfim, estava à procura de uma palavra que não fosse demasiado dura e o problema é esse. Olhamos para esse passado de forma exótica e vemos isso como uma coisa que é preciso apagar. Ultimamente se fala de, quando nos referimos ao problema de desertificação, lá vem a tal dicotomia outra vez e uma parte das pessoas deste debate económico diz não, a desertificação tem mesmo que acontecer porque esse mundo tem que morrer, porque não é possível viver com essa falta de qualidade de vida desse mundo rural. E, portanto, por um lado, ou diabolizamos, ou, por outro lado, romantizamos, dizendo que não, mas estavam mais próximos da natureza, não, mas fabricavam as suas próprias roupas, construíam, tinham tiares, toda a tecnologia permitia uma independência também e a gestão dos recursos era sustentável. E, portanto, associamos isso a formas de vida mais naturais, depois enquadramos isso numa perspectiva até, se for preciso, anticapitalista. E, portanto, interessava-me contar uma história onde este problema estivesse presente, mas que não fosse tratado de forma simples, desta forma dicotómica. E por isso é que não podia ser um romance de ideias, tinha que ser um romance com pessoas concretas. E essas pessoas concretas são sempre muito difíceis de reduzir a interpretações teóricas ou às tais visões muito claras que nós arrumamos ou num lado ou do outro do espectro político. E nós também vivemos um momento, eu acho que isso acaba por contaminar o próprio discurso artístico, em que também nos é pedido muitas vezes isso, ou estamos de um lado ou estamos do outro. E eu não tenho a certeza se isso é papel dos escritores ou se é a melhor forma de responder
aos desafios do presente de uma forma artística, recusar essa tomada de posição. Se calhar é preciso ter a coragem de tomar posição perante esse convite a que sejamos claros, ao estar de um lado ou estar do outro. Mas a verdade é que eu, pessoalmente, muitas vezes sentia e sinto, e sobretudo quando olho para este passado, sinto muita dificuldade em tomar essa posição. E por isso vou terminar, já estou a alongar-me, com o último ponto, que é, então, para dar conta desta complexidade, contando a história de pessoas de forma concreta, de personagens que têm vontade própria, embora depois sejam um pouco escravizadas pela vontade do autor, era preciso uma forma de também dar conta desse outro problema que é, agora introduzimos o tal terceiro elemento, que é, e agora como é que o autor vai servir esta complexidade. E é aí que aparece a perspectiva do fantástico, ou da fantasia, ou o que lhe queiramos chamar, mas que é, no fundo, dar conta de uma outra dificuldade que também nos perturba e nos assalta, que é como é que, de uma forma lógica, e não fugindo, regredindo, lateralizando para mundos alternativos e sobrenaturais, de forma, enfim, pseudocientífica, ou de forma descuidada, ou sem o mínimo critério de exatidão e de rigor, como é que conseguimos descrever este conflito entre realidades? E como é que conseguimos descrever este problema que perturba qualquer escritor, que é contar a história do mundo que todos nós lemos pela percepção e utilizamos ferramentas racionais para perceber esse mundo, mas ao mesmo tempo descrever o processo interior da imaginação, de tudo aquilo que é inconsciente e que às vezes é reprimido e que também cá está e que é presente. E, portanto, foi isso que eu tentei fazer. Não falei muito aqui sobre a história do livro. Espero que depois possam ler e possam comentar, e possam discutir, e possam apreciar. Mas foi um pouco este elemento que nós associamos à fantasia que eu quis que estivesse presente e que não há melhor forma de dar conta dele do que terminar com uma frase de um escritor que aparentemente não tem muito a ver com o que eu faço, que é o Philip Dick, mas que dizia que por vezes a melhor forma, ou a forma mais apropriada de responder à realidade é enlouquecer. Muito obrigado por terem vindo.